Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tava tendo um probleminha aqui de conexão, muita live acontecendo hoje. Nosso convidado já está acenando aqui, já vou chamá-lo, Dr. Rodrigo Forcinetti. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o nosso país, principalmente. Nós vamos falar sobre as alternativas tributárias em tempo de crise. O Dr. Rodrigo, ele é advogado especialista na área tributária, ele é professor também, ele é nosso parceiro aqui do Instituto Valente, ele é sócio de um grande escritório também aqui na nossa cidade, e nós convidamos ele pelo Instituto Valente para fazer essa live e para poder, assim, levar até nós, os empresários, pessoas físicas também, um pouco de conforto no meio dessa pandemia. Então vamos chamá-lo então. Oi, Pati. Boa noite. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tá tudo certo aí com o som? Tá, tudo certo. E aí com você? Tudo certo também. Que linda sua Obrigado, paisagem. viu? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Uma honra poder participar de um bate-papo aqui com você, com o Instituto Valente, né? Já temos vários cursos em andamento. Quem sabe o nosso de tributário surgindo daqui a pouco. Oba! Né? Novidade, o pessoal, o que teve de pedidos? Essa live surgiu assim, nós recebemos muito pedido pelo Instituto para falar sobre essa crise tributária. E não teve outro nome que não veio aqui no Instituto se não fosse o seu. Oh, que isso, minha amiga. A doutora sua. Marina Valente falou, vamos chamar o Rodrigo. Tá mandando um abraço também para você. Tá muito feliz de ter aceito o convite. Opa! Manda um abração para a doutora Marina aqui também, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Né? Verdade. Para mim, né, Paty, falar de tributário, nós não recusamos, né? Sempre que nós temos a oportunidade, é uma honra, uma grande... Doutora Amanda também entrando aí, Fernanda. Ah, doutora Amanda. Prazer, viu? Prazer ter a audiência de vocês. É o que você falou, tantas lives correndo aí nesse horário, né? E o pessoal parando para bater um papo conosco. Mas estamos aí, minha amiga. Você quer me fazer alguma pergunta? Quer que eu já comece dando um panorama geral de tudo que... Eu gostaria, porque a Rede Jur, que é nosso parceiro também, gostaria que você se apresentasse para os nossos convidados também. Pode ser? Porque eu já te conheço desde a faculdade, né? Formamos juntos, estudamos juntos, faz um tempão. Só não vamos falar dos anos, né? Não. Mas eu sou advogado, a primeira coisa que eu gosto sempre de enaltecer, sou advogado, sócio aqui do escritório Brasil Salomão e Matos, professor também de Direito Tributário da Unip, de alguns cursos de pós-graduação também, já há algum tempinho, do IBET, da TAMI e alguns outros. Também faço parte da Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo, represento aqui a OAB no Conselho Municipal de Esportes, prazer enorme também, um lado que eu gosto muito, e faço parte também do Conselho Consultivo da FENALO. Já vi que tem alguns aqui da FENALO, nosso amigo Alexandre Bortolato. Então, fica um abração em todos. Mas atuo mesmo, a minha atuação como advogado é tanto na área tributária, de cooperativismo, e na área de saúde também, de saúde suplementar, tanto a área regulatória quanto a área tributária. A pandemia da saúde, eu falo também que a pandemia também abrangeu toda a parte também econômica do nosso país. Porque tudo parou. O país parou. E aí, como as alternativas, né, para a gente poder passar um pouquinho dessa força, dessas medidas também que o governo tomou, porque cada hora é uma medida que sai, né? Sim. Tá difícil assimilar todas essas alterações, né, Paty?
Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu vou te contar. Eu acho que o ano passado já foi um ano atípico, sem isolamento, né? Que nós tivemos profundas alterações, alterações legislativas importantíssimas, né? Então, e esse ano explodiu. Então, no dia, e nem poderia ser diferente. E eu acho que nesse ponto o governo, de uma forma geral, tem andado bem, editado uma série de medidas tentando conter ou ao menos diminuir os prejuízos que têm sido causados pela pandemia. Então, em todas as esferas, na ordem trabalhista, nas relações de consumo, no tocante à saúde e principalmente na área tributária, né? Porque o peso dos tributos ele influencia a atividade econômica, ele influencia a capacidade financeira das pessoas. Então, não poderia ser diferente. Então, são muitas medidas. Eu gostaria de começar só fazendo um esclarecimento, porque muitos me perguntam, né? Nós estamos tendo uma discussão agora sobre competência legislativa. Quem tem competência para isolar, quem tem competência para abrir o comércio e entre outras atividades, o STF tem tomado decisões importantíssimas no sentido de que a legislação ela precisa ser compatível, a legislação ela vem primeiramente da União com a possibilidade de ser suplementada, complementada pelos estados e posteriormente pelos municípios, mas nós temos um âmbito comum, um campo comum, o que não acontece no direito tributário. Então, isso é importante que seja dito. O primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer é que nós temos dentro do nosso sistema tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais, além do Distrito Federal, é claro, né? E cada ente tributante, ele é dotado de competência para instituir e tratar esses tributos. Então, benefícios, postergar vencimento, trabalhar com as obrigações acessórias, que também tem um peso importantíssimo. Obrigação acessória são aquelas outras obrigações, com exceção do pagamento do tributo, a entrega da declaração de imposto sobre a renda é um exemplo. E nós temos alguns tributos que, apesar da competência dos estados, ela também fica sobre determinadas restrições, como é o caso do ICMS. Então, assim, nós temos a competência de cada um desses entes e não pode ficar centralizado unicamente no governo federal. Por que que o governo federal, a União, ela tem editado um número maior de medidas? Isso é importante também que seja dito. Porque a União, a partir de 88, ela passou a concentrar um número maior de tributos em sua mão. Então, apesar da competência, da autonomia que foi concedida para os estados e para os municípios, o grande peso do bolo da arrecadação tributária fica concentrado na União, que é uma outra discussão, inclusive, que faz parte dos projetos de reforma tributária, né? Se não deveria ter uma ampliação das receitas e da autonomia tributária dos estados e municípios, né? Uma outra questão que é importante também que seja esclarecida, que seja dita, é a distinção dos regimes tributários. Nós temos o regime tributário das pessoas físicas e o regime jurídico e tributário das pessoas jurídicas. Eu ia te fazer essa pergunta, já adiantou. Então no caso específico das pessoas físicas, o principal tributo é o imposto sobre a renda, que já sofreu uma alteração, né, através da instrução normativa a 1930, nós tivemos a prorrogação do prazo da entrega da declaração de imposto sobre a renda de ajuste anual, que em todos os anos o prazo limite é 30 de abril, é
o último dia útil do mês de abril e acabou sendo postergada agora para o dia 30 de junho de 2020. Então, o principal tributo a ser pago pelas pessoas físicas, ele sofreu uma alteração. A primeira parcela a ser paga pelas pessoas físicas seria também no dia 30 de junho, né? Depois nós temos a possibilidade de pagamento em até outras 8 parcelas. O restante, então, para quem quiser pagar em uma única vez, fica vinculado a esse prazo. E as demais, no dia 31 de julho, no dia 31 de agosto, sendo a última no dia 29 de janeiro de 2021, para quem quiser parcelar os valores. Apesar desse... Isso que eu ia te perguntar. Esse parcelamento vai ser feito após? Na verdade, assim, quando você entrega a declaração de imposto sobre a renda das pessoas físicas, você já menciona como vai ser feito o pagamento. Então, no momento da declaração do imposto sobre a renda, você já estabelece como vai ser a forma de liquidação, né, Paty? Então, nesse momento, é importante que seja dito que quem resolve parcelar o débito em até 8 parcelas, ele fica sujeito a atualizações, tá? A taxa Selic e 1% calculado ao mês. Então, é importante que seja dito, né? Nesse tempo em que os juros e a correção eles estão baixos, então hoje a taxa Selic está entre 3,5% ao ano, talvez seja uma vantagem você promover o pagamento à vista. Apesar de toda essa postergação do pagamento, muitos têm restituição do imposto sobre a renda pessoa física. Então, aliás, a restituição é sempre importante esclarecer, ela não é um benefício dado pelo governo. A restituição nada mais é do que um valor que você pagou a mais durante o período. Então, por exemplo, quem vai entregar a declaração do imposto sobre a renda agora faz uma análise de 2019 e você, pagando a mais em 2019, você tem direito à restituição. E nós tivemos uma alteração também promovida pelo governo federal que antecipou e dividiu a restituição do imposto sobre a renda em 5 parcelas, sendo o primeiro lote a ser pago no último dia útil do mês de maio, né? Então, essa também é uma importante mensagem no tocante às pessoas físicas. Ainda com relação ao regime das pessoas físicas, nós tivemos a postergação do FGTS, que no caso do empregador doméstico também afeta as pessoas físicas, né? O FGTS, através da medida provisória 927, através da circular da Caixa 893, para quem gosta de anotar os fundamentos legais, né? Sempre tem. E houve uma prorrogação das competências dos meses de março, abril e maio, postergando-se para os meses de julho, com final em dezembro, tendo em vista que esse valor que está deixando de ser pago, ele poderá ser quitado em 6 parcelas. E no regime das pessoas jurídicas? Então, nós temos as pessoas físicas, eu acredito que essas tenham sido as principais alterações. Com relação às pessoas jurídicas, nós também temos alguns regimes de recolhimento. Nós temos quem adota o MEI, né, que são aquelas pessoas que têm um faturamento pequeno, de aproximadamente 90 mil no ano. Nós temos as microempresas e as empresas de pequeno porte, que podem fazer a opção pelo Simples, um regime simplificado de unificação dos tributos, onde o cálculo é feito só pela receita. E para quem não está incluso nesses 2 regimes
especiais que nós temos dentro da nossa realidade, nós temos a possibilidade de recolhimento pelo lucro presumido e pelo lucro real. O lucro presumido, como o nome diz, é uma presunção. Quem acaba optando pelo regime das pessoas jurídicas do lucro presumido tem uma afetação direta com relação ao PIS e a COFINS, que são outras contribuições pesadas que nós temos no nosso sistema. E quem opta pelo lucro real, da mesma forma. Então, em linhas gerais, esses seriam os principais regimes, lembrando que depois nós temos ainda os tributos estaduais e municipais. No regime simplificado, nós agrupamos todos esses tributos no simples e, para quem fica no lucro presumido e no lucro real, você recolhe cada tributo dentro da sua sistemática. Aí nós temos uma série de tributos, né, Paty? Imposto sobre a renda, contribuição social, PIS, COFINS, as contribuições previdenciárias, no caso do Estado, o ICMS, no caso dos municípios, o ISS, o IPTU, que é bem pesado. Então, é importante que seja dito que cada ente tem competência para legislar sobre os seus respectivos tributos. Já falei de uma alteração que nós tivemos agora, que afeta as pessoas jurídicas, que seria o FGTS. O FGTS que incide sobre a folha de salário, sobre os rendimentos pagos aos trabalhadores. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, sobre a preservação do emprego e da renda, referente ao FGTS. Perfeito, Paty. A pergunta é boa, porque a empresa... A gente teve várias perguntas desse sentido, muitas. Tá. As empresas, em geral, as pessoas jurídicas, elas têm a sua responsabilidade social, né? Porque muitos... a empresa só pensa em lucro. Não, a empresa, em geral, as pessoas jurídicas, por sua natureza, elas possuem uma responsabilidade social. Né? A principal responsabilidade seja, talvez, a geração de emprego, o incremento que se gera na economia. Você gera valor à sociedade em geral através do instrumento das pessoas jurídicas. Então, todas essas medidas que estão vindo para tentar amenizar o impacto do isolamento, principalmente nas pessoas jurídicas em geral, tem como foco final a ponta, né, que é viabilizar o ganho, seja para os sócios que estão em torno dessa pessoa jurídica, seja com relação a todos os seus empregados, além dos terceiros, que são aqueles que não mantêm com essa pessoa jurídica o vínculo de sócio, né? Tampouco o de vínculo empregatício. Então, essa pergunta foi importantíssima, porque todas essas alterações, elas estão focadas nesse sentido. Com relação às empresas que estão no simples, de novo, é o regime simplificado, ao invés de recolher imposto sobre a renda, contribuição social, PIS, COFINS, as contribuições previdenciárias à parte da empresa, ICMS e ISS, nós tivemos uma prorrogação também do pagamento. O comitê gestor, que é o comitê que disciplina as metodologias e tudo que envolve o Simples, ele prorrogou no tocante à parte do Simples que diz respeito ao imposto sobre a renda, IPI, contribuição social sobre o lucro, COFINS, PIS e contribuição patronal, houve uma prorrogação das competências de março, abril e maio, cujo pagamento deveria ser feito em abril, maio e junho. Esses pagamentos deverão ser realizados em outubro, novembro e dezembro. Então, olha só o fôlego que essas empresas ganharam para conseguir aquecer a sua atividade. Eu penso assim que essa pandemia que a gente está passando ainda, a gente está vivendo, trouxe prejuízo para todo mundo, né? Tem muitos empresários que enviaram perguntas
e falaram assim, do ponto de vista de desconto, de poder parcelar, como você sugeriu aí em cima. E bom que o governo contribuiu com isso, para dar Sim, essa folga. Agora, sim, é o que a gente sempre fala. A gente tem que procurar orientação, sempre um bom advogado, para poder orientar. Porque às vezes perfeito. às vezes as pessoas procuram muito no Google como fazer e faz errado e depois vem para o escritório para poder. Você deve atender muitos casos assim, né? As empresas Perfeito. confiam em terceiros, confiam em anúncios daquele parcele aqui, aperte aqui, né? Porque hoje realmente tem muitas empresas que dão golpes assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho também nesse sentido. Excelente a sua intervenção. Veja que no começo eu fiz questão de esclarecer que nós temos regimes de tributação. Pessoa física, pessoa jurídica. Dentro da pessoa jurídica, nós temos várias formas de cumprir com as obrigações tributárias. Então, veja, a escolha do regime, ela passa por um planejamento. Então, é importantíssimo que você consulte um especialista, um advogado, um contador, que é uma profissão importantíssima no cumprimento das obrigações fiscais, para que você opte pelo melhor regime. Então, Trabalham juntos, né? É um casamento bem feito. um simples exemplo do profissional liberal, né? O advogado, o médico, o contador, o enfermeiro, o psicólogo. O que é melhor? Você pagar os seus tributos na pessoa física ou na pessoa jurídica? Depende. Depende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, depende do ganho de cada um, depende das despesas que as pessoas possuem. Então, essa sua recomendação, ela é importantíssima, e principalmente num momento como esse. As empresas vão ter que alterar suas estratégias. Sim, Vamos sair da pessoa física e vamos entrar na pessoa jurídica. jurídico. Elas vão precisar alterar suas estratégias no que se refere à comunicação, marketing, redução de margem de lucro, porque muitas vezes não é possível você reduzir custo, e principalmente redução de custos. E o principal custo tributário de grande parte, principal custo de grande parte das empresas é justamente o peso dos tributos. E nós temos hoje, na realidade, muitos tributos que são cobrados de forma ilegal, inclusive com reconhecimento das nossas cortes de justiça. Temos decisões do STF, decisões do STJ, por exemplo, mudando a metodologia de cálculo do tributo. Talvez o principal exemplo, e que tem circulado na mídia há muito tempo, é a não inclusão do ICMS na base de cálculo dos tributos PIS e COFINS. Olha só. Então, veja, o valor do ICMS, que é sempre adicionado no valor da venda das mercadorias, ele tem uma representatividade absurda, enorme na receita arrecadada. E segundo o entendimento do STF, o ICMS, por exemplo, ele deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, vejam, muitas vezes você consegue reduzir o seu custo adotando estratégias. Em outras situações, eu nem preciso, como eu mencionei anteriormente, discutir ou ir para o judiciário. Muitas vezes você consegue se adequar pela simples opção. É melhor o lucro presumido ou é melhor o lucro real? É melhor ficar no simples? Eu falei que o simples é um regime simplificado, mas para muitas empresas ele é pesado. Apesar de simplificado, o ônus tributário é maior do que se você optasse pelo lucro presumido ou do lucro real. Então, essa sua intervenção foi importantíssima nesse sentido, né? Você precisa ter um bom profissional, porque depois que o erro é cometido, ou depois que você já tenha pago um tributo a maior pela escolha equivocada, ou a maior porque ele é indevido, ele é ilegal, ele é inconstitucional, o peso da restituição é muito grande, né? Você demora muito. Eu costumo dizer assim, que tem advogados que falam, eu faço essa área, eu faço essa, eu faço aquela,
fazem 1000 áreas. Eu desconfio desse advogado que consiga fazer todas as áreas. Eu faço isso, não tem como. Porque eu sou especialista em direito de família. Então, assim, eu sei a minha área. Pelo menos tem que saber estudar. E como eu falo, direito tributário. Nessa crise, as empresas estão querendo fechar as portas, muitas. Estão querendo jogar a toalha. E muitas pessoas não têm essa dimensão do que o governo está falando. Perfeito. Vão muito atrás de fake news, que atrapalha Perfeito. muito a nossa vida. Sim, com Né? certeza. A vida do empresário, a vida do dia a dia das pessoas. Então, eu acho importante a gente passar essa credibilidade das pessoas que estão assistindo as lives, para a pessoa que vai ficar gravada a live, depois vai poder assistir. As perguntas que eu tenho sobre auxílio do sistema de saúde, IPI. Então, várias empresas enviaram essas perguntas para a gente poder dar um direcionamento e um foco, para falar que nada está perdido, né, Rô? Eu acho que as pessoas têm que ter um aconselhamento jurídico e não ir atrás dessas fake news. Porque o que de empresa que nós recebemos aqui por e-mail, aqui no Instituto, quando a gente já começou a anunciar 2 semanas, então encheu a caixa de empresários desesperados. E assim, essa também é uma mensagem importante. Eu complementaria, além da fake news, nós temos também profissionais que não conhecem do assunto, é o que você disse. Então, muitas vezes, você acaba passando, a gente ouve orientações que foram passadas para a empresa que, ao invés de você reduzir carga, você vai gerar autuações altíssimas. Sim, principalmente hoje, né? Hoje todo mundo precisa de certidões negativas, que aliás foi outra medida, né? O governo prorrogou por 90 dias as certidões negativas de débito ou as certidões positivas com efeito de negativa. Também foi uma importante diretriz que foi concedida, mas além da questão da fake news, nós temos também orientações equivocadas que podem colocar a vida da empresa em xeque. Nós temos multas que podem chegar a mais de 100%. Então, olha só. Então, é pesado. É o que eu mencionei. Você pagar um valor a maior, você pagar um valor indevido, ele traz consequências sérias para a empresa, mas ser autuado, muitas vezes, também traz uma complicação ainda maior, porque para conseguir resolver vai longe, né? Então, essa questão da revisão fiscal, da análise de cada tributo que as empresas vêm recolhendo, ela é importantíssima, primeiro, para reduzir custos, como eu mencionei, e o segundo é para você afastar passivo oculto. Isso. Porque muitas vezes a empresa acredita que ela está recolhendo corretamente um determinado tributo dentro de uma sistemática, depois ela se surpreende com a visita de um fiscal lavrando um auto, como as multas que eu mencionei em alguns casos, elas ultrapassam o valor de 100%. Em alguns estados envolvendo o ICMS, por exemplo, a multa não é calculada nem sobre o tributo, é calculada sobre a operação. Então ela chega a ser 8, 9, 10 vezes maior do que o tributo que deveria ser recolhido. E essa outra sua observação também ela é relevante, né? Hoje, nós estamos vendo agora o emaranhado de legislações que tem surgido. Então, como que você consegue conhecer todas as matérias? Na minha ótica, hoje eu acho até que você precisa ter, agora falando diretamente com os advogados, eu vi que tem vários aqui, né? O advogado ele precisa conhecer um pouquinho de cada área, precisa conhecer um pouquinho de direito do trabalho, um pouquinho de tributário, precisa ter uma noção. Mas ser especialista em cada área é muito difícil, né? Então, veja, a pandemia tem mostrado isso também. O Fábio perguntou aqui, achei interessante a pergunta dele, Paty. Ele perguntou se a pandemia ela pode aproximar
o diálogo entre o governo e os contribuintes de uma maneira geral. Com certeza, viu, doutor Fábio? Com certeza. E nós estávamos no momento de discussão de reforma tributária. E que, na minha ótica, apesar de simplificar, a reforma que vinha vindo, ela traria uma majoração da carga tributária para muitos setores que são primordiais no nosso sistema. Então, nos momentos difíceis, nós acabamos corrigindo muitos equívocos. Eu atuo na área de saúde, como eu mencionei, e a gente vem discutindo sobre telemedicina há muitos anos. Olha só. E agora surgiu uma legislação, né? Não veio como nós esperávamos, porque ela foi feita às pressas, mas nós estamos vendo a importância que é empregar a tecnologia em cada um dos setores. Então, o que a pandemia vem mostrando é que nós não podemos postergar, seja o uso da tecnologia, seja como o uso de outras inovações, como, por exemplo, energia renovável, Sim. Fontes alternativas, né? Então, nós não podemos esperar o problema para que efetivamente as soluções sejam concedidas. E eu acabei me esquecendo de falar, eu falei da postergação do PIS e do Simples, mas nós tivemos também a prorrogação do PIS e da COFINS, que são dois tributos pesados, as competências de março e abril, elas ficaram prorrogadas para agosto e outubro. Alguém vai falar, mas espera aí, prorrogou para agosto e outubro? E setembro? Não, setembro, de propósito, a legislação pulou, que é para a empresa tomar um fôlego. Que ela vai chegar lá em agosto, ela vai pagar a competência de março e vai pagar a competência de julho. Porque houve prorrogação e não uma dispensa de pagamento. Depois ela vai chegar em outubro e vai pagar a competência abril e a competência de setembro. Então, por isso, o governo deu um fôlego interessante. Além do PIS e da COFINS, também houve prorrogação das contribuições previdenciárias, mas a parte patronal. Tá? Então, aquilo que é retido do empregado, que é retido de terceiros, tem que ser pago normalmente. Nós não podemos utilizar esse valor. Mas aquilo que é a parte da empresa, 20%, por exemplo, né? Fora o RAT, o SAT, o GIL-SAT, né? O GIL-RAT, que hoje a parte das empresas ela pode chegar a 28,5%, com exceção dos terceiros, ficou prorrogado. Então, é outro valor interessante que pode trazer uma flexibilização no fluxo de caixa da empresa, pai. Essas alternativas tributárias que a gente está passando aqui, para a pessoa mostrar esse fôlego. E eu vi ali o Fábio falando também, essa pandemia deu essa possibilidade de ter esse respiro. Não tem como nem poder não ter dado, né, Rodrigo? Porque senão as pessoas não ia ter mais nada no país. Como eu mencionei, o tributo ele tem um peso relevante no custo das empresas e das pessoas físicas. Então, esse é um campo que, com certeza, tinha que ser tocado pelo governo. Daria para fazer mais? Daria. Né? Talvez os governos estaduais, os governos municipais, eu tenho visto que as medidas elas estão bem restritas por enquanto, mas com relação às empresas que estão no Simples, tem alguns projetos que estão vindo por aí, principalmente aqui no município de Ribeirão Preto, uma possível anistia, mas por enquanto de concreto nós não temos nada. Mas apesar da falta
de um incentivo ainda maior, eu acredito que as medidas foram razoáveis até o presente momento. Porque, por outro lado, o governo está tendo um gasto enorme com as bolsas que têm sido concedidas, com a liberação de recursos para financiamento. Então, a conta precisa fechar para o lado de lá também. Nessa hora, nós precisamos ter um equilíbrio e também raciocinar nessa linha. O governo vai precisar arrecadar porque as despesas por parte do poder público também não esperam. Agora mesmo eu vi que o governo do estado ele conseguiu postergar o pagamento dos precatórios. Olha só. Então, vejam, um dos principais pontos na decisão que foi concedida é que, pelos números apresentados pelo governo, ele não conseguiria fazer face a todas essas despesas ordinárias e as extraordinárias que decorrem da pandemia, né, sem aliviar o seu caixa. Então, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não adianta nada também o governo deixar de arrecadar nesse momento e depois a conta vir pesada. Sim, porque aí vai, querendo ou não, vai ter que ser repartido isso de uma forma que a gente sabe que a população está preparada, né? No final das contas, quem paga a conta é a população, né, Paty? Não adianta. Somos nós. Não tem uma outra receita. Verdade. Então, é importante ressaltar que alternativas tributárias nesse meio da crise existem, foram criadas. Ontem eu peguei a matéria rapidinho para dar uma lida, que eu falei assim, gente, eu tenho que ler, me inteirar um pouquinho. Não é minha área, né? Mas eu tive que dar uma estudadinha. Então, eu falei assim, ontem à noite mesmo saiu uma medida. Era uma medida que eu até anotei aqui. Eu falei, gente, é toda hora saindo alguma coisa. Todo dia, na parte do direito do trabalho. Então, eu falei assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, é toda hora que sai alguma coisa referente a isso. Então, essas incertezas que eu entendo as empresas aflitas nesse sentido, os patrões, eu quero dizer agora, os empregadores, eles ficam, querendo ou não, inseguros. Com entendeu? certeza. Eu tenho uma cliente que fala assim para mim, doutora, meus cabelos já caíram todos. Porque é muita responsabilidade. Sim, porque são famílias, são vidas. Sim. Que você tem que manter ali. E mesmo querendo não fazer um acordo, quase engasguei aqui, quase um acordo, você tem que direcionar da melhor forma. Sim. Não querer que seja não caracterizar uma demissão, né, Rodrigo? Sim, eu acho que... E o que eu tenho visto de muitos empresários é essa responsabilidade social, Paty. Eu acho que nós crescemos muito. A iniciativa privada, esse país tem dado certo muito, muito em razão da responsabilidade, do empreendedorismo, da iniciativa privada. Tá? Que esse equilíbrio dos empresários em geral, essa noção de que as suas atitudes têm um impacto relevante na sociedade, eu tenho percebido nas decisões que estão sendo adotadas. Eu vou dar um exemplo até por nós aqui do escritório, que no escritório nós somos em 300 pessoas e a nossa principal premissa foi não demitir. Então, vamos trabalhar com as alternativas, o momento é de precaução e temos alternativas, tanto na esfera trabalhista, como essas que nós estamos mencionando na esfera tributária, dá para você renegociar contrato, dá para você rediscutir estratégia, dá para você aplicar tecnologia, entre outras alternativas, visando otimizar procedimentos, redução de custos. Então, o que eu acho é que o nível dos empregadores, do empresário em geral, ele cresceu muito nos últimos anos. E isso tem tido um efeito no combate, na forma de redução dos efeitos e dos prejuízos causados pelo isolamento. As medidas têm sido
tomadas todos os dias, e não poderia ser diferente, né, Paty? Cada dia é um efeito novo. Né? Então, nós vimos o que aconteceu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que de repente 2.500 mortes por dia. Então, as medidas têm sido adotadas na medida em que a evolução do assunto ela se desenvolve também. Uma outra questão que eu gostaria de falar é que nós falamos muito para quem está numa situação confortável e consegue trabalhar com a sua redução de custo. Mas tem aqueles que não conseguiram recolher os seus tributos. Sim. Temos alternativa. E para quem está devendo, né? É outra informação importante. Para quem está devendo, tem alternativa também. O governo disciplinou algo que nós esperávamos há muito tempo atrás. Disciplinou, não foi agora não, foi em 2016, o Congresso editou a lei regulamentando a transação no tocante aos tributos federais, transação com bens imóveis. Isso já está regulamentado e pode ser uma alternativa. E agora, no meio da pandemia, o governo converteu a medida provisória na Lei 13.988, regulamentando as transações. Desculpa, eu tinha falado da dação em pagamento. E agora, regulamentando as transações. E saiu uma transação extraordinária, através da portaria 9924, que permite o parcelamento de tributos já inscritos em dívida ativa em 84 parcelas. Para algumas... Nossa, eu estudei essa lição aí, foi muito bom, né? Você entendeu? Essa medida é recente. Então, essa transação que foi viabilizada com relação aos débitos do governo federal, é importante que seja dito, mas com certeza isso vai incentivar os governos estaduais e municipais a também trazerem medidas como essa, certamente vai trazer uma situação, uma alternativa viável para muitas empresas que estão em débito e precisarão regulamentar a sua situação. Sim. Eu acho que não pode desistir. Não. Eu queria muito passar para essa live, que você somasse aqui com a gente do Instituto, era isso. A gente poder passar para a pessoa física quanto para a jurídica, que há luz sim no fim do túnel, que a gente tem que se agarrar nessas alternativas que está aí, que o Estado pôde, né, que nosso país está dando essas possibilidades. Então, assim, ó, nós temos, só para lembrar, tá? E só tomar um cuidado. Para quem está no Simples, nós temos dois tratamentos. Nós temos a parte dos tributos federais, que ficaram nessas datas que você mencionou agora. E nós temos o ICMS e o ISS, que está dentro do Simples, por isso que tem que tomar cuidado. Só que a prorrogação dessa parte é distinta. O ICMS e o ISS de março, com vencimento em abril, ficou prorrogado para julho. O de abril, que venceria em maio, ficou para agosto. E o de maio, que seria para junho, foi para setembro. Tá? Certo. Então, cuidado aí para quem está no sistema simples de tributação, que tem uma parte do simples relativo ao ICMS e ao ISS, que é distinto. Paty, mais duas coisinhas. Eu falei da transação extraordinária. Para pessoas jurídicas, o pagamento ele é em 84, você tem que adiantar uma, divide em 3 e depois você recolhe o resto em 81. Essa que tem que adiantar, também me falaram, acho uma porcentagem de 2%, é isso que você tem? É o seguinte, ó, você tem que antecipar para quem... Isso é para débito inscrito em dívida ativa da União Federal. 1%. Se o tributo que vai ser parcelado, ele já foi objeto de parcelamento, isso aumenta para 2%. Agora, se for pessoa física, por exemplo, eu posso parcelar
em até 142 parcelas. Olha Pessoa aí, física, microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, sociedade cooperativa, instituições de ensino, elas possuem um prazo mais alongado nessa transação extraordinária, tá? Vamos respirar melhor. Lembrando que a transação extraordinária, ela tem que ser, a opção é até 30 de junho de 2020. Eu vi que o João perguntou ali também, enquanto eu fui buscar a pergunta do Bortolato, eu vi que o João perguntou do ITCMD, né? O prazo de 10 anos do ITCMD. Esse assunto, João, ele está para ser analisado pelo STJ, tá? O termo inicial e como é a contagem da decadência no ITCMD cobrado, é o tributo TCMD, para quem não conhece, é um imposto que incide sobre doações ou sobre heranças, né? Aí vai ter o direito de sucessões. Esse é um tema relevante que em breve o STJ vai dar a sua decisão, que, na minha opinião, o prazo é de 5 anos, contados efetivamente do evento, da doação, da sucessão, enfim. Mas vamos ver como será a análise feita pelo STJ nesse assunto. Em se tratando de pessoas físicas, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade cooperativa, o parcelamento pode ser feito em até 142 vezes. Então, essa foi uma medida importantíssima, cuja adesão vai até o dia 30 de junho. Tá? Depois que passar... Isso. Depois que passar esse prazo, nós continuamos com as medidas de parcelamento, continuamos com as transações, continuamos com a possibilidade da dação de pagamento. Quem tem parcelamentos no INSS e no imposto de renda, como ficam esses parcelamentos? É isso? Foi ótima pergunta, porque dentro da... E pode reparcelar? Existe a possibilidade de juntar todos os tributos e fazer uma nova renegociação sem multa e com mais parcelas? Sim, com relação aos débitos previdenciários, é importante que seja dito, os débitos previdenciários, eles continuam em 60 parcelas, tá? Sim, continua com a multa, tudo normal. É aí que eu falei para você que nós temos algumas medidas que eu acredito que sejam editadas até o final da pandemia, que aí é o que nós chamamos de anistia. Tá? Eu sei que o município de Ribeirão Preto tem estudado projetos de anistia, sei que o estado de São Paulo também, e acredito que até o final da pandemia o governo federal também edite algo nesse sentido. Até porque a anistia acaba trazendo também um incremento para o poder público, em termos de receita. Enquanto você vai verificando outra pergunta, eu lembrei de mais 2 outras medidas que foram concedidas também, Paty. Uma com relação... Por isso que é sempre bom fazer a colinha, né? Tem coisa que nós esquecemos. Uma outra medida que eu achei interessante foi o decreto 10.305, ele zerou a alíquota do IOF, tá? Sobre as operações de crédito que forem realizadas entre 3 de abril e 3 de julho. E qual que é a influência dessa medida? O IOF ele incide, por exemplo, nos empréstimos. Então, ele acaba trazendo um ônus. Quando alguém faz um empréstimo, é óbvio, tem a incidência do IOF. Então, zerando a alíquota, você acaba viabilizando a concessão do empréstimo, que também é uma ferramenta fundamental nesse momento de crise.
né? O governo tem adotado várias medidas, incentivado as instituições bancárias e principalmente o IOF a injetar dinheiro na economia. E um outro decreto também que foi editado no dia 20 de março foi com relação ao IPI, zerando a alíquota do IPI de produtos, e aí são vários produtos que têm uma relação com a pandemia. Tá? Então, máscara, tem uma série de produtos que foi zerado a alíquota justamente para incentivar e viabilizar a sua colocação no mercado. Vamos fazer, ó, tem uma aqui que eu achei legal, tá falando do reparcelamento de impostos e tributos federais. A empresa pode juntar todos e parcelar em um só acordo com o maior número de parcelas? Sim, dentro dessa transação que eu comentei com vocês, o objetivo é que se juntem todos para que sejam transacionados, tá? Para que sejam... Tem multa ou não, Rô? Sim, sim. Não há exclusão da multa, tá? Fica incluída a multa. Que vantagem, Maria Helena? Então, qual que é a vantagem? Então, é importante que seja dito, né? O parcelamento, por si só, ele já é um benefício. Porque o correto é que o tributo fosse pago à vista. Né? Então, se você já permite a liquidação do tributo em parcelas, isso já é um benefício. Então, essa já é a primeira vantagem. É verdade. Bom, mas como eu mencionei, nós já tínhamos parcelamentos no nosso sistema. No caso da receita dos tributos federais, nós tínhamos o parcelamento ordinário, que poderia ser realizado em 60 meses. Então, qual foi a vantagem da lei das transações e, em especial, dessa transação extraordinária? O parcelamento em 84 vezes. O parcelamento em 142 vezes, né? Para aqueles casos específicos que eu mencionei. Então, essa já é uma grande vantagem. Esperamos medidas como anistia? Sim, esperamos. Né? Mas não pode desanimar, né, Rô? Sim, o grande problema da anistia é aquele efeito dúplice. São as duas faces da anistia. Né? Porque o governo não gosta muito de perdoar multa, muito embora sempre que ele concede uma anistia, ele acaba perdoando, ao menos parcialmente, as penalidades, mas o receio é sempre levantar a bandeira de incentivar que as pessoas, em momentos como esse, não cumpram com as suas obrigações, ficando numa situação vantajosa em comparação com empresas que cumprem regularmente as suas obrigações tributárias, né? Mas nós estamos diante de uma situação extraordinária. É importante que seja dito. Ninguém está deixando de pagar os seus tributos, e isso é o que nós acreditamos, por uma vontade, né? Pela simples vontade. Não, é a alternativa que nos resta. É verdade. E temos essa possibilidade. Eu acho que mostrar esse caminho, essa luz no fim do túnel, vamos falar assim, que o governo deu essa possibilidade, né? Então, eu acho que sim, eu acho que isso é uma vantagem que soma muito hoje em dia. Eu acho que hoje acordos são muito bem-vindos no meio, não só jurídico, mas em toda parte, né, Rô? Minhas considerações finais. Para mim, um agradecimento, um prazer estar contigo, com a doutora Marina. Vi tantos amigos queridos passando aqui enquanto nós batíamos esse papo gostoso.
tá? Trazendo informações que eu acredito sejam relevantes para todos. E a indicação que eu dou, a sugestão que eu dou é procure profissional da sua confiança, principalmente no tocante às questões tributárias, às questões trabalhistas, tá? Hoje, nós temos, como você mencionou aqui e eu enfatizei, nós temos várias alternativas antes de demitir alguém, né? Então, isso precisa ser colocado em prática nessas horas. No tocante aos tributos, antes de deixar de recolher, de cumprir a obrigação, vamos revisar se realmente o valor está correto, se há alguma possibilidade de diminuir o impacto tributário. Um bom advogado, especialista no assunto e um bom contador é imprescindível num momento como esse. Eu acho que importante também, Rô, não quero te cortar, mas já te cortando. Não, que isso. Eu falo que é muito importante quando você for procurar o seu advogado de confiança, ele poder te indicar também um contador. Sim, eu acho que com trabalhando certeza. juntos, certeza. porque a gente vê tanto, todo profissional, em todas as áreas, a gente sabe que tem os bons e os maus, né? Eu acho que isso gera mais confiança. Eu acho Perfeito. que isso passa mais uma credibilidade caminhar junto, porque é uma vida, são famílias, né? Sim, sim. E assim, as multas são pesadíssimas. Então, um equívoco, muitas vezes, ainda que não intencional, ele pode colocar em xeque a continuidade da empresa. Se nós estamos discutindo aqui e recomendando planejamento para diminuir o impacto de um tributo, você imagina como que conseguiria uma empresa se deparar com a aplicação de uma penalidade alta pelo descumprimento da legislação? Então, se a situação já está difícil pelas vias ordinárias, imagina assumir custos extraordinários. Então, é importantíssimo, né, que eu falei do Rogério, que atua na área criminal, lembrando que, dependendo do ilícito cometido na área tributária, você tem implicações na área penal. Na área criminal. Então, na área criminal, né? Então, é importantíssimo que você sempre busque caminhos lícitos para tentar diminuir a carga tributária. Sim. Esse sim é o planejamento tributário, que não se confunde com evasão fiscal, né? E eu falo assim, e que não é só na hora do desespero, né? Já começar procurar um profissional. A partir do momento que você vai montar uma empresa ou pensar em montar uma empresa, já procurar um profissional para te orientar. Perfeito. É melhor sempre prevenir. Só na hora do socorro vai atrás, né? Eu falo que prevenir é o melhor remédio. Melhor prevenir do que remediar. Mas é isso. Te agradeço de novo, agradeço a doutora Marina. Foi um prazer estar aí com vocês. Ficaria à disposição sempre que for chamado e convidado.